A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica. Iniciamos mais uma edição da nossa Sintonia da EBD. E hoje temos um conteúdo muito especial. É dia de podcast. Um momento preparado para edificar a sua fé, aprofundar o conhecimento da palavra e preparar o coração para a lição deste domingo. Está no ar o podcast da lição na Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no Deep Dive. Hoje o nosso foco vai ser o primeiro capítulo da Carta aos Colossenses. Um texto bíblico assim muito rico, né? Que fala da primazia, da supremacia total de Cristo sobre tudo. Exatamente. É um tema fundamental. E a gente está usando como base um guia de estudo bíblico, né? A lição 05 da EBD PEC para o quarto trimestre de 2025. Isso. A ideia é extrair o essencial dali, entender o peso dessa passagem e por que ela ainda fala tanto com a gente hoje. Com certeza. Ok, então. Vamos começar a desempacotar isso. Para a gente entender bem qual é o contexto dessa carta. Quem escreveu? Para quem? Por quê? Como era a situação lá? Bom, a carta é tradicionalmente do apóstolo Paulo, ele se apresenta logo no início e no fim, né? Tem gente que acha que o Timóteo pode ter ajudado a escrever, talvez como secretário, assim. Ah, interessante. Uhum. E o mais provável é que ela foi escrita, na primeira prisão de Paulo em Roma, ali entre os anos 61 e 63 depois de Cristo, mais ou menos. Então ela faz parte daquelas cartas da prisão, junto com Efésios, Filipenses. Isso mesmo, Filipenses e Filemon. Estar preso, né, com certeza dá um tom especial para esses textos. Imagino. Pensar nele escrevendo algo tão grandioso nessas condições é forte. E para quem ele escreveu? Era uma igreja conhecida e influente na época? Olha, na verdade não. Os destinatários eram os cristãos de Colossos. Era uma cidade que ficava na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Certo. E o material de apoio até comenta que, nessa época, Colossos já não era mais aquele centro todo, sabe? Estava meio que em declínio, perdendo importância para cidades vizinhas, como Laodiceia e Herápolis. Nossa, quer dizer, uma cidade meio decadente. Pode-se dizer que sim, e tem um detalhe bem curioso. A igreja lá não foi fundada por Paulo. Ele nunca tinha ido a Colossos pessoalmente. Espera aí, como assim? Ele nunca esteve lá e mesmo assim escreve com essa autoridade toda, mandando corrigir coisa e tudo? Exatamente. Quem começou a comunidade cristã lá foi um cara chamado Epáfras. Ele provavelmente ouviu Paulo pregar em Éfeso, se converteu e levou o evangelho para a cidade dele. Ah, entendi. Mas mesmo sem ter visitado, Paulo escreve como apóstolo com a autoridade que ele recebeu de Deus. Isso já mostra uma coisa importante, né? O valor da mensagem não dependia da fama da cidade, nem da presença física do apóstolo ali. Faz sentido. E essa autoridade era super necessária por causa do motivo principal da carta. E qual era esse motivo? Tinha algum problema acontecendo por lá? Alguma coisa séria? Se homem assim? O Epáfras foi até Roma, onde Paulo estava preso, e não foi só para dar notícias, não. Ele foi buscar ajuda, orientação mesmo. Ele estava bem preocupado com os ensinamentos estranhos que começaram a circular na igreja. Coisas que estavam, minando a fé que ele tinha ensinado. É o que a gente chama de heresia colossense. Heresia colossense. Isso. Aí Paulo escreve para combater essas ideias erradas e para reafirmar qual era a verdade do evangelho e principalmente a suficiência de Cristo. Entendi. Heresia colossense. Que tipo de ensinamentos eram esses, afinal? O que estava confundindo o pessoal lá? Olha, pelo que a gente deduz da resposta de Paulo na carta, e o nosso guia de estudo detalha isso bem, parece que era um sincretismo, uma mistura de ideias de fontes diferentes, sabe? E bem perigosa. Uma mistura de quê, por exemplo? Bom, por um lado, tinha elementos que vinham do legalismo judaico, tipo discussões sobre o que podia ou não podia comer e beber, a obrigação de guardar o sábado, talvez até a circuncisão. E também parece que tinha uma veneração meio exagerada a anjos. Anjos? Como assim? Talvez eles vissem os anjos como intermediários necessários para chegar até Deus, sabe? Como se Jesus não bastasse. Entendi. E o outro lado dessa mistura? Você falou que eram fontes diferentes.
Sim, o outro lado vinha de filosofias pagãs da época. Algo parecido com o que depois ficou conhecido como gnosticismo. Isso trazia uma ideia de que existia uma sabedoria, um conhecimento especial, gnosis em grego, que era secreto, só para alguns iniciados. Ah, é tipo um nível superior de espiritualidade. Exato. E junto com isso, vinha a crença em espíritos intermediários, forças cósmicas que controlariam o destino das pessoas, e também uma visão meio negativa sobre o corpo, sobre a matéria. A ideia de que o mundo físico é ruim, sabe? Nossa, que confusão. Legalismo judaico com essa filosofia meio esotérica, como isso se encaixava? E qual era o perigo real disso tudo para a fé deles? O ponto central, o perigo mesmo, era o ataque direto à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Todas essas ideias, de um jeito ou de outro, acabavam diminuindo Cristo. Diminuindo como? Elas sugeriam que Jesus e o evangelho simples que o Epáfras pregou não eram suficientes, não bastavam por si sós para a salvação ou para ter uma vida espiritual completa. Para chegar lá, você precisaria de algo mais. Seguir os rituais judaicos, ou buscar esses conhecimentos secretos, ou venerar os anjos, ou talvez praticar um ascetismo super rigoroso para negar o corpo. Era como se dissessem, olha, Jesus é importante sim, mas não é tudo, você precisa desses extras aqui. Entendi perfeitamente. A suficiência de Cristo estava sendo totalmente questionada. E como é que Paulo reage a isso? Ele já chega batendo de frente, atacando essas ideias logo de cara. Não, e aqui a gente vê a sabedoria pastoral dele, né? Ele começa de um jeito bem positivo. No versículos 3 a 8, ele primeiro agradece a Deus. Ele expressa uma gratidão assim muito genuína pela fé, pelo amor e pela esperança que o Epáfras contou que existiam lá entre os colossenses. A famosa tríade de virtudes cristãs. Isso. Fé, amor e esperança. E ele faz questão de conectar essas virtudes com o evangelho da verdade que eles ouviram, o evangelho que estava dando fruto no meio deles, e não com alguma prática extra ou conhecimento secreto. Ele deixa claro que essa saúde espiritual vinha da graça de Deus, da obra do Espírito. É muito bom notar isso. Ele começa elogiando, agradecendo, antes de corrigir, né? E logo depois disso vem uma oração, ali nos versículos 9 a 12. E o conteúdo dessa oração também é muito significativo, né? Muito. É uma oração totalmente focada em crescimento espiritual. Paulo não pede coisas materiais, ele pede para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, mas com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Qual o objetivo disso? O objetivo é para que eles possam viver de um modo digno do Senhor, agradando a Ele em tudo, dando fruto em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Ele pede também para que sejam fortalecidos com poder, para terem perseverança e paciência, mas com alegria, e para serem gratos ao Pai. É impressionante esse foco todo no espiritual. Não tem pedido para resolver a crise econômica da cidade, nem para curar a doença. Claro que pedir isso não é errado, mas o foco dele ali é outro. É maturidade espiritual, discernimento, força interior, gratidão. É como se ele dissesse, gente, o que vocês precisam mesmo é disso aqui. Exatamente. Ele está mostrando qual é o verdadeiro alvo da vida cristã. E essa gratidão toda que ele menciona tem um motivo bem profundo, que ele já introduz nos versículos 13 e 14, a libertação que Deus fez por eles. Libertação. Sim, ele diz que o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A linguagem é forte, é de resgate, de mudança de cidadania cósmica mesmo. Lembra um pouco o Êxodo, né? A saída do Egito. Isso, lembra muito. Antes eles eram escravos das trevas, agora são cidadãos do reino de Cristo, perdoados, adotados como filhos. Essa é a base de tudo que ele vai construir depois. E é justamente sobre esse Filho do seu amor, o rei desse reino, que Paulo vai despejar tudo em seguida. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, né? Os versículos 15 a 23 são considerados um dos pontos mais altos da teologia sobre Cristo em toda a Bíblia.
Parece que aqui está o coração da resposta de Paulo para aquela heresia toda, certo? Sem dúvida nenhuma. É quase um hino, uma declaração assim poderosíssima sobre quem é Jesus. Paulo começa falando da relação dele com Deus Pai e com a criação. Ali nos versículos 15 a 17, ele chama Jesus de a imagem do Deus invisível. Imagem do Deus invisível. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se Deus, na sua essência pura, não pode ser visto por nós, Cristo é a revelação perfeita dele. É aquele que torna Deus conhecido para a gente. Quem vê Jesus vê o Pai, como o próprio Jesus disse. Entendi. E aí vem aquela expressão chave, o primogênito de toda a criação. Essa frase deu e ainda dá muita discussão, né? Porque alguns pegaram isso para dizer que Cristo foi o primeiro ser que Deus criou. Essa parte do primogênito pode mesmo confundir. Parece que ele foi o primeiro da criação. Como é que Paulo, como a gente entende isso de outra forma? O contexto logo em seguida e o jeito como essa palavra era usada no Antigo Testamento são fundamentais aqui. O nosso guia de estudo até ressalta isso. Primogênito, protótokos, no grego aqui não está falando de ordem de nascimento no tempo. Não. Então fala do quê? Fala de posição, de supremacia, de honra, de autoridade máxima. O filho primogênito na cultura da época era o herdeiro principal, ele tinha preeminência sobre os outros irmãos, recebia a maior parte da herança. Ah, tá. Então Paulo está dizendo que Cristo tem essa posição de soberania sobre toda a criação. Exatamente. E ele prova isso logo em seguida. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nossa. E ainda completa, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, ele não é parte da criação, ele é o Criador, o agente pelo qual tudo veio a existir, o objetivo final de tudo o que existe e aquele que mantém o universo funcionando coevo. Isso simplesmente pulveriza qualquer ideia de que ele seja só um ser criado ou que precise da ajuda de anjos ou de outras forças, né? Totalmente. Ele é o Senhor da criação. Uau! Criador, sustentador, objetivo de tudo. A dimensão é gigantesca, cósmica mesmo. Mas Paulo não para por aí. No versículo 18, ele muda um pouco o foco, vai para a igreja. Ele diz que Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. Essa imagem de cabeça e corpo é muito forte. O que ela comunica para a gente? Ela comunica uma relação vital, sabe? Orgânica e também de autoridade. Cristo não é só o fundador da igreja ou um líder distante. Ele é a fonte de vida da igreja, a direção, a unidade. O corpo não tem vida própria sem a cabeça, né? É verdade. E a relação é muito íntima. Lembra quando Jesus perguntou para Paulo na estrada de Damasco, por que você me persegue? Perseguir a igreja era perseguir o próprio Cristo. Que ligação. E ele é a única cabeça. Não tem espaço para outra liderança suprema na igreja. Isso também ia contra aquela ideia de precisar de outros mediadores ou líderes espirituais além dele, entende? Faz todo sentido. E ainda nesse verso 18 ele usa de novo a palavra primogênito, mas de um jeito diferente. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. O que significa essa primazia na ressurreição? Uma nova ordem de existência, a nova criação. Então a ressurreição dele é a garantia da nossa. Exatamente, é a garantia da nossa própria ressurreição. Ele venceu a morte, que é o último inimigo, né? E por isso Paulo conclui ali, ele tem a primazia em todas as coisas. Ele é supremo sobre a criação, é supremo sobre a igreja e é supremo sobre a própria morte. Ele reina, vitorioso. Criador, sustentador, cabeça da igreja, vencedor da morte. A imagem que Paulo pinta é avassaladora. E ele fecha essa sessão incrível no versículo 19 com uma afirmação que parece amarrar tudo isso. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. O que isso significa exatamente? Especialmente pensando naqueles falsos mestres lá de Colosso. Plenitude, pleroma, em grego aqui, significa a totalidade da essência divina.
todos os poderes, todos os atributos de Deus. É uma declaração assim direta, sem rodeios, da divindade absoluta de Jesus. Não é só uma parte de Deus ou um reflexo. Não, é Deus em sua totalidade, habitando em Cristo, de forma corporal, como Paulo vai reforçar depois em Colossenses 2, verso 9. A implicação disso para os colossenses era demolidora para a heresia deles. Por quê? Porque se toda a plenitude de Deus já mora em Cristo, por que cargas d'água alguém buscaria complementos em anjos, ou em rituais, ou em filosofias, ou em conhecimentos secretos? Não falta absolutamente nada em Cristo, ele é suficiente. Qualquer coisa que se apresente como necessária além dele é, na verdade, uma ofensa. Uma diminuição dele. Exatamente. É dizer que ele não basta. E Paulo está dizendo, ele basta sim, e com sobra. Essa, então, é a resposta definitiva à heresia. A suficiência total de Cristo, baseada na sua divindade plena. E essa suficiência toda se mostra em ação na reconciliação, que é o que ele aborda logo em seguida nos versos 20 a 23. É isso. Perfeito. É porque Cristo é quem ele é, Criador, plenitude de Deus, etc., que ele pôde fazer a obra da reconciliação. Paulo diz que foi do agrado de Deus, por meio de Cristo, reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. E como? Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. A cruz é o ponto central da paz e da reconciliação. Sim, a cruz é o lugar onde a barreira que o pecado criou entre Deus e a sua criação é derrubada. E ele fala de novo em todas as coisas, na terra e nos céus. Essa amplitude cósmica de novo. Sim, porque o pecado não afetou só a humanidade, né? Afetou toda a ordem criada. A gente vê isso lá em Gênesis 3 e Paulo fala disso em Romanos 8 também. A obra de Cristo na cruz começa a restauração de tudo isso, colocando todas as coisas de volta debaixo da autoridade de Deus. Essa ideia de reconciliar todas as coisas é muito grande. Mas isso não poderia ser mal interpretado? Tipo, levar a pensar que no final todo mundo vai ser salvo automaticamente? O tal do universalismo? É isso que Paulo está dizendo aqui? Não, de jeito nenhum. E essa é uma distinção super importante que o nosso material de apoio também faz questão de frisar. A reconciliação cósmica significa que, um dia, toda a criação vai ser liberta da maldição do pecado, vai ser restaurada para viver em harmonia sob o senhorio de Cristo. Toda a rebelião vai acabar, vai ser subjugada. Mas isso não é salvação para todo mundo. Não significa salvação individual para todos os seres humanos ou para anjos caídos, por exemplo. A salvação pessoal continua dependendo da resposta de fé da pessoa em Cristo. Entende a diferença? Haverá uma restauração da ordem do universo, sim, mas a redenção é para quem crê. Entendi. A ordem será restaurada, mas a salvação é individual pela fé. Exato. E é por isso que Paulo termina essa sessão toda com um apelo bem direto aos colossenses e que serve para a gente hoje também, para que eles permaneçam fundamentados e firmes na fé e não se deixem afastar da esperança do evangelho que ouviram. Está no verso 23. A perseverança na fé, baseada justamente na suficiência de Cristo, é essencial. Que panorama incrível que Paulo nos dá, então, para a gente amarrar. Paulo, mesmo estando preso, escreve aos Colossenses para quê? Para combater uns ensinos que estavam diminuindo Jesus. E a resposta dele é essa pintura magnífica de quem Cristo é. A imagem perfeita de Deus, o Criador soberano e sustentador de tudo o que existe, a cabeça viva da Igreja, o primeiro a vencer a morte de forma definitiva, aquele em quem mora toda a plenitude de Deus e o único que pode reconciliar todas as coisas com Deus por meio da sua cruz. Ufa! É isso aí, resumiu perfeitamente. A mensagem central é essa e é inconfundível. A absoluta suficiência de Cristo. Ele não é só o melhor caminho entre vários. Ele é o único caminho. Ele não precisa de adições, de complementos, de intermediários. Ele basta. Sendo radicalmente relevante hoje em dia, né? A gente vive numa cultura que oferece 1001 alternativas para buscar sentido na vida, identidade, segurança. São filosofias, terapias, espiritualidades alternativas, autoajuda.
É verdade. Uma prateleira cheia de opções. Exatamente. E Colossenses 1 chega e nos confronta com essa afirmação. Jesus Cristo é suficiente para tudo isso e muito mais. Nele, não é só a nossa vida individual que encontra sentido, mas o universo inteiro encontra o seu ponto de convergência, o seu propósito final. Isso nos deixa, então, com uma pergunta importante para refletir, né? Se Cristo realmente tem essa primazia sobre tudo, se ele é totalmente suficiente, onde será que, talvez na nossa vida prática, no nosso dia a dia, a gente ainda está buscando segurança ou valor ou satisfação fora dele? O que significaria viver de verdade, de forma mais consciente, debaixo da autoridade e da suficiência de Cristo em todas as áreas da nossa vida? É uma ótima pergunta para a gente levar daqui.